Olá, eu sou Renato Fragoso e este é um programa de cunho acadêmico e experimental, produzido em virtude dos estudos sobre o jornalismo de soluções para a disciplina de jornalismo digital, ministrada pelo professor Antônio Simões, no curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Aqui, Hernandes Silva e eu conversaremos com Roger Ferreira, jornalista, ativista e diretor-geral do movimento Paz na Mídia. Falaremos sobre o jornalismo de soluções como uma alternativa para uma abordagem menos negativa dos fatos na mídia. O projeto foi idealizado em 2013 a partir de um monitoramento criado para mensurar a exposição do espectador brasileiro a cenas de violência e a conteúdos negativos produzidos pelo jornalismo. A iniciativa produz estudos como o IVM, Índice de Violência na Mídia, e faz campanhas em apoio ao jornalismo de soluções e por uma cota de notícias positivas na mídia. Vamos juntos nessa? Inicialmente, Roger, eu tenho que dizer, é um grande prazer estar aqui contigo hoje. A gente ficou muito animado em conseguir esse contato contigo e poder contar, né, com a tua palavra nesse nosso trabalho, né? Mas, primeiro de tudo, né, quero deixar esse espaço aberto para você poder se apresentar um pouco, né, falar quem é o Roger Ferreira e o que é o Paz na Mídia, de forma introdutória, para a gente tocar aí um pouco da conversa. E tenho que reiterar, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade e por estar aqui conversando com a gente. Renato, é uma grande alegria, um enorme prazer saber que o que a gente faz no Paz na Mídia despertou a atenção de jovens estudantes como vocês. Esse é um dos principais objetivos que a gente ainda não persegue sistematicamente, assim, sabe? Tentando chegar nas universidades, mas é até um objetivo nosso aqui, que a gente precisa colocar no nosso planejamento com mais cronograma, porque, sem dúvida, a formação dos profissionais de comunicação é fundamental para que a gente tenha uma mídia de mais qualidade, né? E vocês, espontaneamente, localizarem o nosso trabalho e se interessarem, fazer esse convite, para nós é um motivo de muita alegria aqui, é muito gostoso mesmo ter essa conversa com vocês, né? Contando um pouco do que você me pediu, eu sou jornalista já há alguns anos, tenho 56 anos, trabalhei 10 anos em redações, Folha, Veja, principalmente, mais na área impressa, mais na área de política, sempre foi a minha especialidade, meu interesse maior na área política. Depois eu fiz atividades de assessoria de imprensa, assessoria de marketing, campanhas eleitorais, trabalhei em algumas campanhas eleitorais, trabalhei em governos, fui secretário de Estado de Comunicação aqui de São Paulo, em 2004 a 2006, e depois montei a minha empresa. Saindo do governo, montei a minha empresa, começou com uma empresa de assessoria de imprensa, e como tudo, com a revolução digital, aí fazemos conteúdos digitais, né? E sempre me incomodou, intuitivamente, o excesso de negatividade na mídia, especialmente o excesso de violência. E eu comecei a estudar, a procurar entender isso, né? E existe uma farta bibliografia, principalmente nos Estados Unidos, onde isso é muito mais avançado, que prova, assim, em relação à violência, como os conteúdos violentos estimulam a violência. Não é nem controverso, mas isso é dado pelos pesquisadores lá como um fato. Eles até comparam a situação com um cigarro décadas atrás, sabe? Quando os cientistas falavam que o cigarro causava problemas de saúde, ninguém dava bola, ninguém acreditava. Foi preciso 50 anos para que isso fosse reconhecido como uma verdade. A questão do conteúdo de violência na mídia é algo parecido. E nem deveria nos causar surpresa, porque é evidente que a mídia nos influencia, né? Toda a indústria da propaganda é baseada nisso. Se a gente gosta de refrigerante e vê uma propaganda lá da Coca-Cola, é capaz que a gente vai comprar uma Coca-Cola. Da mesma forma, se a gente vê um ato violento e se estamos de alguma forma fragilizados ou propensos a um ato de violência, aquilo pode ser um estopim que desencadeia um comportamento violento. Então, aí, na fase mais madura da vida, assim, né, cara, vou tentar divulgar essas verdades, né? Aí fizemos o site Paz na Mídia, fizemos as redes sociais Paz na Mídia, tentamos mensurar os conteúdos violentos e negativos na mídia,
principalmente nos 4 telejornais nacionais, que é os quais a gente tem os espelhos todos os dias e podemos classificá-los. E estamos nessa causa de uma mídia de mais qualidade, uma mídia que faça bem para as pessoas e não que faça mal, que em vez de provocar violência, que seja uma mídia para a paz, né? E aí chegamos no jornalismo de soluções, que me parece o conceito mais justo, mais assim adequado, mais prático para a gente abordar essa questão. Porque não se trata de pensar que não existem problemas. Não, pelo contrário, os problemas existem, eles são graves, eles precisam ser enfrentados. Mas a forma de enfrentar o problema não é simplesmente expô-los na mídia, um em cima do outro e ponto final. Nós, jornalistas, temos um pouco essa forma de pensar, que é incompleta. Não, o meu papel é mostrar o problema, ponto. E não é só isso. Hoje em dia, nós vivemos tempos em que isso não é mais suficiente. E é uma evolução do jornalismo que, ao apresentar os problemas, você também apresente alguma abordagem e caminhe para alguma solução, até para tornar o material mais rico. É um desafio, uma nova forma de pensar, porque o jornalismo, os veículos, eles vão atrás da audiência, né? E a raiz de tudo isso, por que nós somos atraídos por conteúdos negativos, né? Essa é uma razão evolutiva, assim, do ser humano, assim, porque na nossa evolução nós aprendemos a dar atenção para o negativo antes do que do positivo, porque o negativo pode nos trazer um risco. Se nas savanas africanas pudesse aparecer um leão, a gente tinha que olhar para o leão, porque senão o leão podia comer a gente, né? Mas agora nós não vivemos mais nas savanas africanas, mas a mídia continua usando os conteúdos negativos para atrair a nossa atenção de maneira que não é ética e não traz bons resultados para a sociedade. E essa consciência do jornalismo de soluções é muito importante porque a gente coloque a nossa atividade, a nossa profissão, num novo patamar. Bacana, você fez um panorama bem completo, mas uma coisa que de início já me traz um pouco de curiosidade, você traz a sua história, um pouco da experiência que você teve em redação, na mídia tradicional, né? Você fala um pouco da sua atuação também na comunicação voltada para o campo político, e eu queria saber assim, mais no detalhe, como que isso te influenciou a chegar na iniciativa do País na Mídia, a entendeu que o jornalismo de soluções ele poderia ser mais positivo? Como é que isso contribuiu para a sua concepção nesse sentido? Eu, como jornalista, eu sempre fui mais atraído pelo processo da produção do conteúdo do que pelo resultado final. Sabe? O resultado final do que é publicado sempre para mim foi bastante insatisfatório e quase inexplicável. Eu não conseguia entender aquela lógica. Sabe? Por que isso é que foi decidido para ser notícia? Por que isso é que foi decidido ser destaque? Né? Que critérios são esses que levam a essas escolhas? Né? Para mim sempre foi muito não intuitivo e escolhas que não eram corretas, a meu ver. Né? Eu gostava de ser jornalista para ter acesso às fontes. Nós, jornalistas, nós temos um privilégio que é incrível. Nós podemos procurar qualquer pessoa, fazer qualquer pergunta que a gente queira, porque a gente está amparado pela nossa profissão. Né? Isso é muito legal. Isso eu gostava bastante, menos do resultado final do que era publicado. Né? E por isso, porque também eu via um resultado lá, o que a sociedade está ganhando com isso? Né? Qual é o benefício disso aqui que está sendo feito? Eu tinha já uma desconfiança que aquilo lá não ia ser legal, não estava dando certo, não ia ter bons resultados. Olha que eu nunca trabalhei com jornalismo policial, com essas coisas violentas. Raras vezes eu tive que fazer matéria sobre violência, crime, essas coisas. Mas mesmo na área política, isso também é muito presente, né? Não deixa de ser, né? Sim, na política também, tem muito presente. Na política é um pouco mais complexo, porque assim, a política ela mexe com abstrações, né, e disputas de discurso. Então, você tem uma liberdade maior, digamos assim, né, porque não existe uma coisa objetiva dizendo quem está certo, quem está errado, são opiniões, são visões de mundo. Desde que não sejam fatos absolutamente falsos, né, fake news, tem uma liberdade maior no debate, a meu ver. Mas, assim, a exposição de crimes, de violência e violência urbana, essa, a meu ver, é claramente ruim para a sociedade, sabe? E é tão ruim, por exemplo, o caso de suicídio, por exemplo. Os casos de suicídio são regulamentados, de alguma forma. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde específica sobre suicídios, pedindo para os veículos não divulgarem casos de suicídio, ponto. Ou se divulgarem, com uma série de cuidados, como, por exemplo, não ficar especulando sobre a motivação do suicídio, sobre a forma como o suicídio foi feito, porque está provado que pessoas propensas ao suicídio,
ao se depararem com um relato desses, podem se suicidar. Tem vários casos. Assim. Isso se sabe desde o século XIX, quando Goethe lançou um romance chamado Werder. Vou dar um spoiler aqui, mas é por uma boa causa. É um livro sensacional, que é um jovem perdidamente apaixonado, que não correspondido, que no final do livro pega uma pistola e se mata. Esse livro causou uma onda de suicídios na Europa, que ficou conhecido como efeito Werder. Mas o que é óbvio para mim, não é só o suicídio que provoca casos de suicídio. Se eu vejo um assalto, um roubo, uma violência, uma agressão, e eu estou, de certa forma, suscetível disso, eu estou desempregado, estou em situação econômica vulnerável, estou numa situação psicológica diversa, eu posso reproduzir aquilo. E as matérias de jornalismo policial, assim, muitas delas são verdadeiros tutoriais do crime, né? Tem lá, como é que faz? Passo 1, você faz isso. Passo 2, você faz aquilo. São escolas de como cometer crimes, né? Até pelo caráter sensacional que se dá. Você tem noticiários que trazem personagens e alçam criminosos, muitas vezes, ao estrelato. E eu acho que isso contribui para isso que você está trazendo, né? Sobre o quanto isso pode influenciar a audiência, quem está suscetível a ver valor nisso, né? Hernandes, pode citar, que eu acho que o ponto que você vai trazer é muito rico. Então, quando o Roger está falando sobre como os noticiários muitas vezes servem como um gatilho até mesmo para novas ondas de crime e tudo mais, é praticamente impossível você não lembrar de casos como de tiroteio em escolas, massacres e tudo mais, que aqui no Brasil, ainda bem, que é algo raríssimo de acontecer, mas em outros países, como os Estados Unidos, é uma coisa bastante frequente de acontecer. E quando acontece assim, né, de ser noticiado, é uma coisa feita de forma extremamente sensacionalista e que explora ao máximo expor a fragilidade tanto das vítimas como vilanizar de uma forma extremamente pesada os responsáveis por aquilo dali. Como é que eu posso dizer? É midiático, né? É midiático. É um círculo midiático gigantesco que acontece. É verdade, Hernandes, eu concordo plenamente. A nossa experiência pessoal já indica isso, né? Eu, imagina, às vezes, por acaso, eu fui tomar um café numa padaria, né, às 7 horas da manhã, já tem uma cena de um crime ali, né? Aquilo ali já é uma violência, já afeta o seu dia, a sua energia para o resto do dia, né? Imagina pessoas que consomem isso o tempo todo, né? Isso não faz bem para a saúde mental, não faz bem para a saúde social. É um problema realmente de vários níveis, né? Você falou a questão da glamorização dos criminosos, acontece muito. Nos Estados Unidos tem alguns movimentos lá, um chama Don't Name Them, não dê os nomes deles, porque já está provado que muitos desses jovens que cometem esses atos nas escolas, eles querem a notoriedade. Eles são adolescentes, como todos os adolescentes que fomos, têm lá suas questões, né, e eles querem, de alguma forma, ser famosos. E a maneira mais fácil é pegar armas e entrar numa escola e cometer um massacre. E ao dar a eles a visibilidade, a notoriedade, é fazer com que o seu objetivo tenha sido cumprido, né? E estimular outros a fazerem a mesma coisa. Então tem toda uma dinâmica que a mídia não é neutra. Nós, jornalistas, temos um erro de percepção, muitos de nós dizem, não, isso eu não tenho influência, eu só mostrei o que aconteceu, como se isso fosse neutro. Mas não é, isso tem consequências, porque as pessoas se afetam, imitam aquilo que foi mostrado. E nós temos a possibilidade de mostrar muitas coisas, né? Por que nós decidimos mostrar aquilo, né? Então, não é simplesmente dizer, não, aconteceu, eu só mostrei que aconteceu. Não, teve uma decisão nossa de escolher mostrar aquilo, e aquilo tem consequências. Isso tem que estar muito presente na consciência de todos os jornalistas. Muitas vezes também é uma escolha da própria linha editorial também, né? Não só do jornalista, né? Existe uma questão do próprio jornal para vender, então vai atrás do sangue, porque a gente precisa vender sangue, né? E é um ciclo vicioso. É aquilo que eu te falei, infelizmente o ser humano é atraído pelo negativo. Nós lutamos contra isso. Nós temos que substituir um viés evolutivo. É uma coisa muito profunda em nós. E todos nós temos um viés negativo. Pesquisas nos Estados Unidos mostram fotos positivas, fotos negativas, a atenção das pessoas vai para o negativo. E a mídia profissional, as empresas de comunicação usam disso para tornar share, tornar receita, porque cada 0,1% de share na TV vale muito dinheiro, né? E o concorrente faz, então eu também faço, para não ficar atrás. E é uma dinâmica negativa dessa concorrência, pelo sensacionalismo, por causar sensação, o que é muito ruim.
como é que o jornalismo de soluções pode potencializar a função social do jornalismo, né, de dar voz às demandas públicas e também de conseguir otimizar a execução de políticas que realmente efetuem mudanças, tipo, e além apenas de expor o trágico da sociedade? É esse o grande caminho, sem dúvida, Hernandes. O jornalismo dá um passo além de mostrar o problema, que é a nossa tarefa, sim, né? Mas não mostrar o problema apenas para causar sensação, ter audiência e vamos buscar um outro problema pior, né? Não, todo problema tem uma abordagem. Em algum lugar ele foi enfrentado, com mais êxito ou menos êxito, mas algum caminho tem, né? Então, por que não contar o que tem sido feito, o que deu certo, o que não deu certo, onde deu certo? Toda a história, algum viés de solução há de ter, né? Então, isso há de estar contemplado na produção do noticiário, e isso enriquece as matérias, isso torna as matérias mais completas, isso cria um engajamento, porque ao você apontar uma solução, você pode engajar pessoas naquilo. Aí o seu conteúdo se torna uma coisa que pode ajudar a sociedade, pode ter interesse público. Quando o veículo simplesmente expõe um problema e ponto, raramente vai ter um interesse público nisso. Pode até ter, sabe? Por exemplo, as questões da guerra agora vimos uma guerra, um noticiário muito violento, muito presente. Tem um interesse público, é evidente, uma cena de uma violência chocante que seja mostrada, ela serve para mobilizar a opinião pública, para pressionar os governos para que se busque uma forma de acabar com aquilo, né? Mas nem sempre, não é... E nós abusamos muito aqui no nosso cotidiano de mostrar problemas, sem mostrar caminhos de solução, o que não resolve os problemas, pelo contrário, agrava os problemas. E diria mais, deixa eu te falar mais, além dos problemas que nós comentamos, como quem submete, quem assiste esse tipo de... Quem consome muita negatividade, pode ficar com problemas mentais, até problemas de saúde, tem uma percepção de risco muito maior do que na realidade existe, e tem consequências políticas, inclusive, porque se o VT chegasse aqui, consumisse apenas o noticiário, ele chegaria à conclusão que vivemos os piores tempos de todos, que nunca esteve pior, né? Nunca esteve pior a humanidade, né? E muitas pessoas acham isso, que nunca esteve pior a situação. E não é verdade, não é verdade. Até as pessoas podem nem acreditar, mas não é verdade. No mundo todo, nunca a expectativa de vida foi tão alta, nunca teve tão menos miséria, nunca teve tão, inclusive, mesmo com a guerra da Ucrânia agora, nunca teve tão pouca guerra, nunca teve tão pouca violência. As coisas estão melhorando. Mas ao noticiário mostrar apenas problemas, as pessoas pensam, está tudo errado. Se está tudo errado, qual é o caminho? O radicalismo. Né? Se está tudo errado, tem que mudar tudo. Radicalizar, mudar tudo, derruba tudo. Então, assim, as soluções radicais, elas se valorizam nesse cenário de uma mídia que só mostra problemas. Isso explica, em boas medidas, eleições de políticos como Trump nos Estados Unidos, como Bolsonaro no Brasil, que os radicalismos se alimentam desse medo que existe na sociedade, esse medo, em boa parte, disseminado pela mídia. Nossa, Roger, você toca nesse ponto da mídia só noticiar coisas negativas e enquanto hoje a gente, na verdade, é bombardeado, né, pela mídia, isso me toca na questão de como o consumo de mídia, né, ele também mudou de antigamente para agora, na verdade, né? Estava lendo uma pesquisa ali do Instituto Reuters e eles publicaram um estudo dizendo que nos últimos 8 anos, né, a gente tem um aumento de consumo de notícias. O principal dispositivo, né, para o consumo de notícias, ou a mídia, né, para o consumo de notícias, hoje é o celular, são os dispositivos móveis, né? Claro, né, com isso também aumentou o consumo de notícia pela internet. O que isso, né, essa mudança nesse panorama, ele representa para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Comparando com um cenário anterior, em que a gente tinha hora, a gente tinha lugar para assistir noticiário, e hoje a gente é bombardeado aqui no celular a todo momento. Acordo de manhã, já vou para o Twitter, entendeu? Como é que você vê esse panorama, essa comparação? Realmente é uma situação completamente diferente do que existia 30 anos atrás, e que faz de todos nós comunicadores, né? Essa é a diferença. Antes havia os comunicadores e havia os consumidores de comunicação. Hoje todos somos comunicadores. Os comunicadores profissionais, como vocês serão, e eu sou, e os consumidores, os comunicadores que compartilham, criam conteúdos, né? Estão aí postando coisas o dia inteiro nas redes sociais. Isso é
potencialmente positiva para a sociedade, né? Mas essa consciência do que nós vamos postar, o que nós vamos compartilhar, ela deve existir não só dos comunicadores profissionais, mas de todos os cidadãos, né? É muito positivo que você tenha uma diversidade incrível de conteúdos para consumir, né? Você não está preso mais nos canais de TV aberto. Você tem todos os streamings, você tem o YouTube, você tem uma variedade de conteúdos fantásticos para consumir o que você quiser. E aí vem a alfabetização para a mídia, né? Que é um tema importante para vocês, realmente é um tema muito importante. Eu acho que nessa questão da qualidade de mídia, nós temos que atuar em duas direções, né? Uma nós já falamos aqui, que são dos comunicadores, a partir dos comunicadores profissionais também, produzirem conteúdos mais positivos para a sociedade, e todos nós, como comunicadores, compartilharmos coisas boas em vez de fake news, de coisas de ódio, coisas negativas, e também o consumo, que a gente procure consumir conteúdos de mídia que nos façam bem, e não que nos tragam angústias, preocupações. Tem dois caminhos, a meu ver. Primeiro, uma produção de mídia com mais consciência, né? Tanto de nós, comunicadores profissionais, como de todas as pessoas que hoje compartilham ou criam conteúdo nas suas redes sociais. E o outro caminho é de baixo para cima. Todos nós somos consumidores de mídia, que a gente busque conteúdos que nos façam bem, né? Que nos tragam horizontes, que nos informem adequadamente, que nos mostrem os problemas, mas também caminhos, soluções, abordagens. Então, Roger, falando sobre ainda a alfabetização midiática, então como é que o Jornalismo de Soluções, junto com a alfabetização midiática, eles conseguem resolver esse problema que temos, que é a questão da credibilidade no jornalismo? Acho curioso, assim, os jornais, os veículos, eles estão caminhando para uma consciência dessa questão e querendo colocar mais conteúdos positivos na sua programação. Mas, por enquanto, elas estão segregadas, né? A Folha tem um espaço lá para notícias positivas, o Globo tem, o portal G1 tem, mas está assim, notícia boa você vê aqui, até se pressupõe nesse discurso que o resto tudo não é boa notícia, né? O que é uma insensatez, porque não tem que estar segregado, né? O noticiário tem que ser único, mas todo ele feito numa perspectiva de apontar soluções. Você pode e deve mostrar os problemas, sem dúvida, desde que esteja no contexto adequado, desde que tenham apontamentos de soluções, para que o quadro fique mais completo, né, para as pessoas. Então, o jornalismo de soluções demanda uma consciência dos profissionais, uma boa formação dos profissionais nas faculdades. Eu fico muito feliz por vocês estarem atentos a esse tema, né? É uma coisa nova até pouco tempo atrás, como nos Estados Unidos fala, if it bleeds, it leads, né? Se sangra, é notícia, né? Good news, no news, né? É uma maneira meio cínica, completamente cínica e debochada, que nós jornalistas lidamos com a realidade. É inaceitável mais isso, inaceitável. A gente tem que evoluir, tem que ter a consciência do que é publicado, tem consequências para as pessoas. Então, nós temos que produzir conteúdos que sejam mais úteis para a sociedade. É fantástico esses pontos que a gente liga, e a gente ter passado, inclusive, falando agora aqui de educação midiática. A gente fala muito de formar o jornalista, o profissional, mas quando a gente olha para o cenário de hoje, quem é o produtor e quem é o consumidor, né? Esses papéis são muito difusos entre si. Mas aí, falando um pouco também do jornalismo de soluções, sobre a importância também dele para o combate à fake news, para o combate à desinformação. Como que o jornalismo de soluções pode ajudar no combate à desinformação? E aí eu vou além. A gente viu nas redes sociais, por exemplo, durante a pandemia, uma mobilização de parte da audiência contra o noticiamento das mortes, contra o noticiamento, enfim, né, das mazelas que a gente viveu, né, durante as dificuldades que a gente viveu durante esse período mais crítico de pandemia, principalmente aqui no Brasil, né, e como que o jornalismo de soluções ele pode também não cair nessa zona, né, de acabar concordando com isso, né, de tentar fechar os olhos para os problemas, mas como é que a gente pode tomar cuidado para que o jornalismo de soluções não seja enxergado dessa forma?
né, como uma forma de tapar o sol com a peneira, digamos assim. Né? Eu acho que é muito importante isso, porque nós continuamos sendo jornalistas críticos, mesmo quando buscamos uma solução. E a qualidade do jornalismo tem que ser a mesma, a objetividade, o tratamento das informações é o mesmo. É simplesmente dar um passo além. Não é se contentar em simplesmente mostrar um problema e ponto. E é muito comum isso. A gente pega um relato aqui de um problema de saúde ou de educação ou um crime e é descrito aquele problema em requintes de detalhes, ponto final. Mas é só isso. Mas não tem algum lugar que isso está sendo feito diferente, que teve bons resultados, não tem uma experiência positiva, que deu um outro resultado, não tem um contraponto. Então, não é você deixar de tratar dos problemas, ninguém aqui é ingênuo a esse ponto, né? É simplesmente dar ao problema o seu contexto total, porque todo problema tem uma possível abordagem de soluções, tem um possível caminho, uma visão, né? E aí é desafio nosso, jornalístico, compor esse material. Seja no texto que a gente está descrevendo, seja aí da forma que for, com uma boa técnica jornalística. É não nos contentarmos apenas em ficar juntando problemas e jogando problemas no colo das pessoas. E outra coisa, eu preciso ir além, porque a vida não é só problema. Se o jornalismo quer refletir a realidade não é só problema. Tem os bons exemplos, tem as histórias interessantes, tanta gente fazendo coisa boa. Isso não é notícia? Deve ser notícia também, mas na nossa quantificação aqui, a gente chegou nos seguintes números, analisando os 4 telejornais nacionais, né? As notícias negativas somam 55% do tempo. Além dessas, tem as notícias que mostram violência, são cerca de 18% do tempo, e apenas 18% são coisas boas que acontecem na vida. Na nossa vida acontece mais coisas boas do que 18% do tempo, né? Então, tem que ter uma participação maior no noticiário das coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, acho que se a gente conseguir ter isso em mente, eu acho que o jornalismo e a comunicação vai prestar mais serviço para a sociedade. Algo que marcou muito quando estudava sobre os critérios de noticiabilidade foi que a professora falou assim que as companhias de mídia sempre vão optar por aquilo que é mais trágico. O trágico vende e quando mais trágico, melhor. Por exemplo, se houver um assalto ao banco, na parte da manhã, ele provavelmente vai ser noticiado na parte do jornal vespertino. Mas se não houve assim, mais incidentes, se ninguém saiu ferido, ou até mesmo morte, alguma coisa assim, se tiver mais um fator assim, que agrave, para que se mantenha relevante, ele não vai aparecer no noticiário da noite, ou até mesmo no da manhã, do dia seguinte. Quanto mais trágico, melhor para eles. É algo que está muito intrínseco na nossa cultura, tanto como um consumidor, como até mesmo um produtor de informações. É engraçado o nosso desafio, né? Até contando para o Roger, né, compartilhando, Roger, né? Durante também aqui o estudo dentro da disciplina, a gente fez esse exercício de idealizar pautas, né, que viessem dentro dessa perspectiva do jornalismo de soluções. É quase unânime, a gente conseguia encontrar o problema, entendeu? Mas a ideia de trazer a solução era algo desafiador. Não, isso é um fato. Até nos Estados Unidos, onde essa experiência de jornalismo de soluções é mais avançada, tem um site que tem referências muito interessantes. Eles dizem o seguinte, que os problemas gritam, né, e as soluções sussurram. Então, é muito mais fácil mostrar um grande problema, atrair a atenção das pessoas, ter audiência, e pronto, né? Você teve seu destaque, seu veículo ficou feliz que teve audiência, você ficou feliz porque conseguiu apresentar uma história que teve repercussão. É muito mais fácil fazer isso do que buscar soluções. Buscar soluções exige mais trabalho, existe mais pesquisa, exige mais dedicação, é um novo tipo de jornalismo. Mas as soluções existem. Então, é só querer procurar. É só jogar no Google, homicídios estão aumentando ou estão diminuindo? No Brasil está diminuindo. O número de homicídios do ano passado foi o menor desde que a série histórica existe, em 1997, salvo engano. Em São Paulo, o índice de homicídios que é 80% desde os anos 80.
É um fato impressionante. No geral, está melhorando e é possível avançar mais. A pergunta é, por que em São Paulo caiu 80%? São Paulo tem 6 homicídios por 100 mil habitantes por ano. E por que o Amazonas tem 40? E por que alguns estados do Nordeste têm 20 e 30? Essa é a discussão relevante, né? Mas não se discute isso. Se discute o caso concreto do homicídio ou do latrocínio e não se discute a política pública. Então a discussão fica incompleta. É uma discussão que não acrescenta para a sociedade. Então, considerando os desafios do processo de produção de notícias nos tempos precários que estamos, é possível acreditar que o jornalismo de soluções ele ganhará espaço como alternativa recorrente? Eu acho que sim, eu acho que já está ganhando. Infelizmente não tem muitas medições, é muito difícil medir isso, sabe? E essa questão da violência na mídia vai muito além do jornalismo. E isso tem também sua influência muito, muito negativa. Alguns colegas jornalistas que atuam nessa área de mais qualidade, como, por exemplo, o canal Só Notícia Boa, do Rinaldo, lá de Brasília, eu entrevistei ele aqui no País da Mídia, ele disse que está melhorando, ele disse que 10 anos atrás era muito pior. Então, acho que há uma consciência crescente dos profissionais, o próprio interesse de vocês aí como estudantes mostra isso, e a própria sociedade já não quer mais só aquele banho de sangue, aquela coisa negativa, acho que muitas pessoas já têm consciência que isso não faz bem para elas. Então, tem um movimento, sim, num sentido positivo, e a gente tenta acelerar esse movimento. E o bom também é ver que não é somente grupos pequenos que estão tentando trazer cada vez mais de jornalismo de soluções para o grande público. A gente pode ver também que há outras iniciativas, por exemplo, Razões para Acreditar, que muita gente acompanha e que tem uma grande repercussão e tudo mais. Eu acho que sim, tem esses canais de notícias positivas que têm muito mérito, mas o principal é que no mainstream mesmo, nos principais veículos de comunicação do Brasil, essa consciência exista, né? E essa consciência de que os problemas sejam mostrados num contexto adequado está crescendo, sim. Eu acho que é uma questão de consciência que está se ampliando. Eu acho que a diversidade de oferta da mídia é muito positiva também, né? Ninguém é obrigado mais a consumir esse tipo de conteúdo, qualquer um pode ir para um YouTube, para um streaming, consumir um conteúdo mais adequado, né? Então, acho que as coisas estão melhorando também na comunicação. Deixa eu dar uma informação para vocês, não sei se vocês têm sobre esse tema. O Congresso Nacional aceita projetos de cidadãos, né, desde que tenham um número mínimo de assinaturas, né? E tem um projeto lá que recebeu as assinaturas necessárias, que são 20 mil assinaturas, é do Jonas, um ativista do Paraná, que propõe proibir os noticiários sensacionalistas de violência durante o dia na televisão brasileira. É uma questão para se discutir, sabe? Eu acho que muitos países têm legislações semelhantes. O Uruguai, por exemplo, tem uma legislação semelhante. Em muitos países não precisa nem legislação, porque é impensável na cultura desses países você expor um crime, assim, uma pessoa baleando o outro em horário onde possam ter crianças jovens na televisão. Mas em alguns países, como no Brasil, os Estados Unidos têm uma cultura muito parecida, a exposição da violência é muito intensa. Então, esse projeto está lá, está no Senado, merece acompanhamento e atenção e discussão. Acho que é um panorama muito bacana que a gente faz, né? Existe esse clamor já, então, da audiência. É importante também que haja uma atenção para a audiência. Volto, né? Já falei que sou entusiasta disso, né? Acho que é importante a gente também trazer sempre para o debate a importância de nutrir essa audiência com conhecimento sobre a mídia, que ela escolha a melhor mídia, as melhores opções, a melhor qualidade de mídia. Então, é importante trazer para o debate e tudo mais. O que eu quero saber, e falando com todo esse background que a gente conversou aqui, até para esses últimos minutos, né, é saber como é que está hoje o País na Mídia, quais são os planos, entendeu, para o movimento, quais são os próximos planos do País na Mídia para a gente conseguir ampliar esse panorama. Olha, Renato, a gente quer buscar de maneira mais sistemática 2 grupos aí muito importantes, né, nesse tema, que são os jornalistas profissionais, os comunicadores profissionais, né, tentar chegar de alguma forma com esses conceitos, seja através de publicações, conversas, encontros, né? E também os estudantes de comunicação, como vocês, parabéns, vocês foram os primeiros que nos procuraram. A gente quer, sim, chegar nas faculdades, chegar de maneira mais estruturada nos estudantes, que serão os comunicadores aí do futuro, para que essa consciência venha junto.
É um trabalho difícil, como você, Renato, relatou, e não é fácil você fazer um jornalismo de soluções. Nós, jornalistas, a gente fica meio cabreiro. Será que eu não estou sendo chapa branca? Será que eu não estou sendo usado, né? Será que eu não estou sendo crítico o suficiente? Eu estou sendo manipulado? Mas engraçado, quando a gente faz uma matéria só, tudo negativo, a gente se sente vingador do mundo, né? A gente, fiz justiça aqui com a minha matéria, né? Denunciei aqui, mostrei todos os problemas. Mas isso não é mais suficiente, sabe? É difícil, realmente, é difícil achar uma abordagem em que você, sem se deixar manipular, sem ser ingênuo, sem deixar de tratar do que é importante, mas você apresentar os problemas numa abordagem que seja ao mesmo tempo interessante para o público, né? Você não pode fazer uma coisa que as pessoas não queiram ver, ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo útil. É difícil, mas vocês, jovens competentes, aí têm todas as condições de fazer. Quer conhecer mais sobre o jornalismo de soluções? Se interessou pelas causas do movimento Paz na Mídia? Acesse www.paznamídia.com.br. Procure por @Paz na Mídia no Facebook, Instagram e Twitter. Assista ao canal Paz na Mídia no YouTube. Agradecemos ao Roger Ferreira pela participação e a você por nos ouvir até aqui. Até mais.